Hoje em dia, o Brasil é o maior narco-estado do planeta, onde os maiores partidos são o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Oi, eu sou o Guará, e estou falando de um sistema inteiro com hierarquia, mapa de controle, arrecadação bilionária e muito poder político. Aqui, quando dizem que o político tem base eleitoral, é porque a base fica dentro do presídio. Mas neste vídeo, vamos analisar como isso aconteceu e as consequências disso para o brasileiro. Como o crime virou um Estado? Atualmente, o Brasil vive uma anomalia política e social. Um Estado paralelo estruturado, lucrativo e territorial que nasceu nos presídios. E hoje já influencia eleições, controla economias inteiras e impõe leis próprias a milhões de brasileiros. O PCC, o primeiro comando da capital, nasceu em 1993 no presídio de Taubaté, como reação ao que aconteceu no Carandiru, quando 111 detentos foram eliminados pela PM. Já o Comando Vermelho, o CV, surgiu no fim dos anos 70 no presídio da Ilha Grande, após o regime militar colocar presos políticos de esquerda junto com criminosos comuns, gerando uma fusão ideológica entre banditismo e guerrilha, e o que poderia dar de errado. E o que começou como uma organização de proteção dentro das cadeias evoluiu rapidamente para uma rede de tráfico, com muito contrabando e extorsão, e mais tarde, negócios milionários a céu aberto, sobre uma situação de incapacidade do Estado ou até mesmo complacência dele. Como no Brasil quem controla os presídios controla as ruas, essas organizações rapidamente conseguiram se expandir, com comunicação garantida por celulares contrabandeados e visitas sem fiscalização. As facções começaram a operar com mais disciplina e organização do que o próprio governo. O PCC expandiu-se para quase todos os estados brasileiros, também Bolívia e Paraguai, além de muitos países europeus, usando o Brasil como plataforma logística do tráfico internacional. Enquanto isso, o CV manteve forte presença no norte e nordeste, especialmente no controle de portos e rotas amazônicas, além, claro, do Rio de Janeiro, mas com até 130 cidades da Amazônia Legal sob seu domínio. Hoje em dia, essas facções disputam territórios, como as milícias no Rio de Janeiro, que controlam bairros inteiros e dominam o comércio, cobram taxas de proteção e até decidem quem pode se eleger. No México e na Colômbia, o narcotráfico sempre buscou desafiar o Estado. No Brasil, o crime aprendeu a controlar e operar dentro do sistema democrático. Em muitos lugares, candidatos são escolhidos e financiados pelas facções, que depois usam poder político para garantir impunidade, contratos públicos e influência sobre as forças de segurança. A consequência é que o crime deixou de ser apenas tolerado. Em algumas regiões, ele é a autoridade suprema. Populações inteiras no Brasil vivem sob leis paralelas, onde a justiça, a segurança e até a assistência social só são fornecidas por criminosos e não pelo governo. Segundo algumas estimativas, o crime organizado movimenta bilhões de reais por ano no Brasil, com tentáculos que vão do tráfico internacional de coca, à exploração de postos de combustíveis, transporte e comércio clandestino. Conforme o trabalho de rastreamento de produtos e enfrentamento ao crime organizado no Brasil, em 2022, organizações criminosas como o PCC e o CV movimentaram quase 150 bilhões de reais, apenas com a comercialização de combustível, ouro, cigarro e bebida. E desde 2022, as principais movimentações ilícitas estão em 4 áreas: a comercialização ilegal de combustíveis, a comercialização ilegal de bebidas, a extração e produção ilegal de ouro e o comércio ilegal de tabaco e cigarros. E ainda segundo o levantamento, crimes virtuais e furtos de celulares geraram prejuízos de aproximadamente 186 bilhões entre julho de 2023 e o mesmo mês de 2024. E ao todo, são aproximadamente 347 bilhões e 800 milhões de reais gerados ao somar todas as áreas de atuação criminosa. 350 bilhões de reais. É mais do que o PIB de 20 estados da Federação Brasileira, além de ser o PIB somado de 7 estados brasileiros. As milícias no Rio de Janeiro já controlam mais de 60% das áreas da cidade sobre o crime organizado. Segundo a MPRJ, o território total dominado pelo crime, por sua vez, representa quase 20% da área total da região do Rio. Estamos diante de um narco-estado disfarçado, onde parte significativa da economia e da política funciona sob o comando direto ou indireto do crime. Esse avanço não é apenas um problema de segurança pública, é uma ameaça existencial à soberania do Brasil. Um país onde facções armadas controlam rotas comerciais, arrecadam tributos e dominam regiões estratégicas e até influenciam decisões, não é plenamente soberano. Se nada for feito, o mapa do Brasil poderá se parecer mais com territórios de facção do que como um país unificado. O combate a este sistema exige força, inteligência e a coragem de tratar o
crime como inimigo de guerra, que é o que defende o movimento Ordem e Progresso. Não podemos tolerar que 23 milhões de brasileiros vivam sob pressão, medo e ameaças constantes do crime organizado. Mas vamos agora para o mapa de ocupação. O Brasil de hoje não é dividido apenas em estados e municípios. Existe um segundo mapa invisível nas fronteiras oficiais, mas que é muito presente na vida de milhões de pessoas, que é o mapa das facções criminosas e milícias do Brasil. O primeiro comando da capital controla quase todo o interior do país, especialmente os corredores logísticos que ligam o Paraguai à Bolívia, ao sudeste e ao litoral brasileiro. Além disso, o PCC domina a rota da coca andina, garantindo acesso a portos como o de Santos e Paranaguá, que são portas para a Europa e África. Mais do que só o tráfico, o PCC também se infiltra no comércio local, postos de combustíveis, transporte e até no setor imobiliário, lavando bilhões. O Comando Vermelho, por sua vez, mantém uma forte presença histórica no Rio de Janeiro, mas seu grande avanço recente foi no Norte e Nordeste, disputando com o PCC o controle de portos amazônicos como Manaus, Santarém, Belém, entre outras cidades que são essenciais para o envio de coca para o Atlântico, atuando também em fronteiras com a Colômbia e Peru, aproveitando-se de rotas fluviais para o transporte de drogas. E o controle da facção se dá especialmente por comunidades fortificadas, onde o acesso é extremamente restrito e a população vive apenas sob a lei própria, muitas vezes sendo extremamente brutal. Já as milícias são um caso que devem ser ressaltadas ao Rio de Janeiro. Controlando quase 60% das áreas urbanas da cidade, elas surgiram como grupos de ex-policiais e bombeiros para combater o tráfico, mas rapidamente se tornaram máfias que cobram taxas de moradores e comerciantes, controlam o transporte alternativo, a TV a cabo, o gás, a segurança, imóveis e, em muitos casos, até os postos de combustíveis e fornecimentos básicos. E agora estão se expandindo para o Espírito Santo, Pará e até regiões do Nordeste, replicando o modelo de Estado dentro do Estado. A exemplo, na capital do Ceará, Fortaleza, uma facção criminosa cobra de provedores de internet 50% dos valores prestados. As empresas que se recusam a pagar sofrem ataques e represálias pesados. Criminosos incendiaram carros, ameaçaram constantemente os funcionários e destruíram a infraestrutura das empresas. Agora imagine esta situação, porém por todo o Brasil. Dezenas de milhões de pessoas submetidas a condições desumanas. Estas pessoas são incapazes de serem cidadãs, pois não têm acesso a direitos básicos de ir e vir. Famílias não têm permissão de se encontrarem, pois o muro vizinho foi tomado pela facção rival. E quem mais sofre com isso é principalmente a juventude. Os homicídios são a principal causa de morte de jovens no país. Segundo o documento Atlas da Violência, jovens entre 15 a 29 anos representam 53% do total de homicídios. E além de tudo isso que já foi dito, temos que lembrar que aqui no Brasil, território e política seguem a mesma lógica. A expansão dessas organizações criminosas vem seguindo a mesma lógica das disputas eleitorais. Território é poder, e quem domina a área domina a economia local e a narrativa. A lealdade é forçada, com benefícios forçados. A cultura da dependência é muito mais forte aqui. O crime te fornece todos os serviços básicos, acesso à água, energia, internet, TV, sem ter outra escolha senão sofrer represálias. O resultado é que em muitas regiões o voto e o poder de decisão já não pertencem mais ao cidadão. Isso é um narco-estado brasileiro. Um território onde o mapa oficial é apenas uma fachada e a verdadeira divisão de poder é feita na ponta de uma arma. E nos bastidores, a política brasileira, especialmente nas áreas de domínio faccionado, já funciona como um sistema de sufrágio viciado, onde o voto não é livre, mas guiado pela imposição e pela intimidação. E quem tenta denunciar isso ou se opor é eliminado. E quem sofre com tudo isso sempre será a população e os inocentes. Mas, curiosamente, essa infiltração no governo não respeita a ideologia. Essas facções financiam candidatos de esquerda, direita e centro. A regra é simples: quem servir aos interesses do crime tem apoio. O resultado é um centrão invisível onde o voto do parlamentar não representa a população, mas um pacto silencioso com o poder paralelo. O crime organizado no Brasil não se limita a influenciar a política. Ele penetra o próprio aparelho de Estado, corroendo as instituições por dentro e garantindo a proteção institucional. E nesse jogo, sabe a diferença entre o crime e o Estado? No crime, você pelo menos sabe exatamente quem tá te roubando. Além de tudo isso, ainda ocorre uma infiltração das forças de segurança. Policiais militares, civis e federais já foram presos por atuarem como informantes ou escoltas de cargas ilícitas.
terroristas. Parte dos agentes da lei é o próprio núcleo do crime. E quando o policial protege o traficante, o vereador é eleito por miliciano e o juiz engaveta processos, o Estado deixa de ser defensor da lei e passa a ser um escudo do crime. É a consolidação do narco-estado, uma fusão entre o crime, a sociedade e a política. Mas as consequências para o Brasil são claras. O avanço das facções e as milícias sobre o território brasileiro não é apenas um problema de segurança. É um câncer que corrói a economia, destrói a confiança e ameaça a população. Um exemplo de vários resultados é a fuga de investimentos. Empresários não querem abrir negócios em áreas dominadas por facções. Devido a extorsões, taxas de segurança e risco de assaltos, cidades inteiras deixam de receber indústrias e grandes projetos, condenando gerações ao desemprego e à dependência do próprio crime. É um ciclo vicioso que a ausência do Estado causa. E a cultura do medo é instaurada na vida de milhões. Jovens que crescem sem referência de Estado de Direito, vendo apenas o bandido como autoridade local e a polícia como ameaça. O medo se torna parte da rotina, e um povo com medo não luta, não se organiza e não reage. Mas eu peço que prestem bastante atenção agora. O movimento Ordem e Progresso é claro perante isso. Um Brasil soberano exige recuperar cada palmo de território perdido, destruir as facções e varrer a infiltração criminosa da política. E o passo a passo é claro e preciso. A nossa condição é unicamente um estado de guerra declarado contra o crime organizado no Brasil, sendo primeiro necessário recuperar territórios em uma mobilização conjunta das Forças Armadas, Polícia Federal, polícias estaduais e municipais para reconquistar as áreas dominadas e ocupações permanentes, não apenas ações pontuais. Causar uma asfixia financeira com o confisco imediato de qualquer bem e recurso de líderes laranjas das facções, a criminalização e prisão perpétua para operadores financeiros de facções, o rastreio e bloqueio de fluxos internacionais e nacionais de dinheiro ilícito, uma limpeza política, prisão e inelegibilidade vitalícia para qualquer agente público envolvido com facções, e a criação de uma força de inteligência integrada unindo a BIM, COAF, Receita Federal, Ministério da Defesa, focado para o combate contra o crime organizado. O endurecimento penal com a pena máxima para chefes de facções e líderes de milícias, com isolamento absoluto e sem comunicação externa. E a equiparação da corrupção associada ao crime organizado ao crime de traição contra a pátria. E isso não é só segurança, é sobrevivência nacional. Se não enfrentarmos o narco-estado agora, perderemos não apenas a paz, mas a soberania nacional. Não é só uma guerra contra o crime, é a defesa do Brasil contra sua própria fragmentação. Sem recuperar nosso território não existe Brasil. Sem destruir essas facções não existe ordem. Esta é a nossa guerra patriótica, e não há espaço para neutralidade. Ou ficamos com a pátria ou nos tornamos reféns do narco-estado. E pelo Brasil, pela ordem e pelo progresso, nós venceremos. E não se iluda, porque o futuro do Brasil não será decidido nas poltronas de Brasília. Hoje o crime controla rotas estratégicas, portos, refinarias e comércios, bairros e até cidades inteiras onde o Estado não entra sem pedir permissão. E o movimento Ordem e Progresso não reconhece neutralidade nesta guerra. Se nada mudar, nossos filhos vão crescer em um país onde quem decide seu destino não é um juiz, não é um presidente, é um criminoso armado na esquina. E ainda há tempo de mudar. O Brasil é grande demais para se ajoelhar diante de facções. Somos uma nação com história, com fé e com um povo que já venceu invasões, crises e traidores. E podemos vencer essa guerra, mas só se lutarmos juntos. E o MOP nasceu para isso. Resgatar cada rua, cada bairro e cada cidade. E devolver o comando da nação ao povo brasileiro. Se você acredita que o Brasil merece voltar a ser soberano, comenta aqui embaixo. Peço que, se possível, se inscreva e compartilhe esse vídeo e leve a mensagem adiante, porque a batalha começa agora e cada voz conta. Mas enfim, eu sou o Guará e até a próxima.